Olá, família Pibita, graça e paz de Jesus. Neste momento nós vamos compartilhar com você um pouco do que aconteceu no dia 1º de agosto de 2021 no projeto Água Viva, que foi realizado pelo Ministério de Missões da nossa igreja na Feira Municipal de Itaboraí. Um momento onde os nossos irmãos puderam compartilhar um pouco da palavra de Deus através deste lindo projeto, a Fonte de Água Viva. Jesus Cristo, a verdadeira fonte da água da vida. E os nossos irmãos que puderam estar ali, compartilhando, vivenciando um pouco deste momento, vão compartilhar conosco agora algumas dessas experiências, momentos que marcaram suas vidas, momentos marcantes dentro daquele projeto. Eu espero que neste momento você possa se envolver com esse Ministério de Missões, até que todos saibam, vivendo esse projeto, Água Viva, na Feira Municipal de Itaboraí. Louvamos a Deus pelo Ministério de Missões da família Pibita, que hoje se reúne para uma roda de conversa, a fim de compartilhar experiências exitosas da primeira ação evangelística realizada no dia 1º de agosto de 2021, na Feira Municipal de Itaboraí. Nós vamos ouvir o Gustavo, adolescente da nossa igreja, que vai estar falando, da sua experiência ali nesta ação conosco, Foi um dia muito proveitoso. E Gustavo esteve conosco ali, trabalhou bastante, se envolveu bastante. Então, vamos ouvi-lo agora. Então, Célia, para mim foi uma experiência muito marcante por estar fazendo parte da minha história, estar agregando mais conhecimento para a minha caminhada com Jesus, até porque eu pude estar transbordando daquilo que me curou para pessoas que estão precisando dessa cura e que essas pessoas realmente conheçam Jesus como eu estou conhecendo. Para mim foi uma experiência muito marcante, das vezes que eu estou entrando em contato com as pessoas, tá nessa convivência, transbordando de Jesus. Para mim foi muito especial. Muito bem, que Deus continue te abençoando, te usando na obra dele e principalmente no Ministério de Missões. Nós agora vamos ouvir a Brígida, que esteve conosco ali também, participou conosco. Ela também tem algo muito especial para contar para a gente. Foi uma experiência muito especial, como você falou, Célia, porque logo no início do projeto, no momento que a gente estava ali, passou uma senhora e eu ofereci ela o folheto, perguntei se ela queria a máscara que a gente estava distribuindo, a água, e prontamente ela aceitou. E ela estava com um olhar muito acolhedor, como se ela estivesse precisando mesmo de um abraço, de alguém ali junto a ela. Parecia que ela estava precisando de alguém para dar uma palavra. E quando eu entreguei água para ela, eu falei para ela que aquele copo d'água ele poderia matar a sede dela. Mas Jesus é a água da vida e Ele atenderia todas as necessidades dela, estaria com ela em todos os momentos. E ela saiu dali com um olhar de gratidão. E minutos depois, eu vejo ela voltando e procurando o nosso ponto de atendimento. E ela, quando me avistou, ela perguntou se a gente estava distribuindo também uma Bíblia. Porque ela queria muito uma Bíblia e ela não tinha uma Bíblia naquele momento. E eu falei com ela, olha, nós não estamos distribuindo Bíblia hoje. Mas, se você quiser muito uma Bíblia, eu tenho a minha aqui, só que ela já está bem usada. Você aceita mesmo assim? E ela prontamente falou que ela queria sim a Bíblia. E ela ficou muito agradecida e eu levei ela para o ponto de atendimento. Nosso ponto de apoio, que era a Kombi. E, salvo engano, acho que o Alan também estava lá, o pastor André. E ela falou que, durante a madrugada, ela sentiu no coração dela de acordar e falar com Deus, e Deus colocou no coração dela de que ela deveria ir na feira no domingo. Amém. E ela estava muito agradecida, porque Deus que mandou ela estar ali naquele momento, para ser acolhida, para ser abraçada na necessidade que ela estava tendo naquele momento, de receber uma palavra de Deus. E aí ela colocou o nome dela, o nome da filha dela, para a gente estar orando, e falando que ela queria retornar aos caminhos do Senhor e fazer uma aliança de novo com Deus, de viver uma vida na caminhada cristã novamente. Foi uma bênção. Amém, que bênção realmente, Agora nós vamos ouvir o irmão Alan.
O irmão Alan já participou desse projeto, né, em outra igreja, e ele trouxe a sugestão, foi abraçado pelo Ministério de Missões da nossa igreja, o pastor Evaí deu todo o apoio, toda a diretoria da igreja deu apoio para que essa ação fosse realizada, para que esse projeto viesse surgir na nossa igreja. Mas toda a dinâmica, né, ficou grande parte com o nosso irmão Alan. Então, ele vai estar falando um pouquinho de como que foi esse projeto na questão da dinâmica, né? Ele nos ajudou muito na questão das estratégias, né? Teve a disponibilização do copinho de água, teve também a questão das máscaras, né, dos folhetos, né? E a gente pretende até ampliar com Bíblias na próxima ação. Então, agora vamos ouvir o irmão Alan, que ele vai estar falando um pouquinho dessa questão da dinâmica e da estrutura da ação. Bem, irmã, foi assim, algo muito interessante. A senhora falou que eu vivi isso em outra igreja, né? E realmente foi um projeto muito interessante que alcançou meu coração, né? É algo que a gente usa, assim, porque às vezes a gente leva a palavra de forma muito tradicional, né? E às as pessoas até meio que rejeitam, né? Já estão esse estereótipo de que você chega para falar de Deus já. Então, quando você traz uma outra estratégia, hoje as missões urbanas estão fazendo muito isso, né? Trazendo estratégias novas para poder a gente alcançar mais gente. E a água foi algo que me tocou muito, num projeto que eu participei, me tocou muito. E fiquei muito feliz de ter podido trazer essa ideia e a igreja, de modo geral, abraçar, né, essa ideia e de forma muito acolhedora também. O Ministério de Missões abraçou essa ideia. E aí a gente foi pensando e surgiu a ideia de fazer na feira, né? Nós fomos lá, né, para os irmãos que não participaram aí dos bastidores, né? Nós estivemos algumas semanas antes, né, do dia, né, e para fazer uma análise da situação, de aonde a gente poderia botar a Kombi como ponto de apoio, aonde a gente poderia, né, botar as ilhas para fazer né, os pontos de acesso às pessoas. E foi eu e o irmão Rodrigo Diniz, né? A gente esteve lá fazendo, a gente ficou apelidado de espia aí, né? Então, mas foi assim, momentos muito bons que nós passamos, podemos avaliar, e ali vemos que não vendia água, né? Em nenhum ponto da feira se vende água, né? A gente achou isso até muito interessante. E aí a gente também não entrava em conflito com nenhum comércio, a gente teve essa preocupação, né, de não entrar em conflito, e a gente foi muito bem recebido no dia. Acho que os irmãos podem compartilhar isso também. A gente foi muito bem recebido, né, pelos feirantes, né, pelas pessoas que ali já estavam trabalhando lá, né? Então isso também foi algo muito impactante para mim, porque assim, na primeira dia que a gente foi lá, a gente falou com uma senhora que estava trabalhando, a gente falou que ia fazer uma ação missionária e tal, e ela falou, isso é muito bom, as pessoas estão precisando, né? Então, assim, a receptividade foi muito boa, né? Tanto quando a gente foi fazer a análise antes, quanto no dia do evento em si, né? Acho que a gente foi muito bem acolhido pela população ali, né? Pelos feirantes, né? Acho que foi algo muito, muito bom, né? O que me marcou muito, né, no dia da ação, né, foi ver os nossos irmãos realmente enganjados em pregar a palavra, né? A gente fez um treinamento antes, né? A gente fez todo um preparatório com todo cuidado para poder levar os irmãos na rua, né? Fizemos alguns treinamentos e aí algumas coisas foram até quebradas, né? O fato que a ansiedade estava tão grande, né, de pregar, de falar, de andar pela feira, né, e aí a gente hoje pode colher essas experiências, né, que a Brígida contou, né, que o Gustavo já contou, né. Até o momento que eu estava com o Gustavo, aí ele estava meio apreensivo lá de falar com os feirantes. Eu falei, vamos lá que a
aí ele orou pelos feirantes, acho que foi uma experiência que vai marcar o coração dele, né? E é isso que acho que o nosso ministério tem de bom, né? É marcar as outras pessoas e marcar os de dentro, né? Isso é o nosso coração que vai se inflando de coisas boas, de esperança, né? De falar da palavra de Deus. A gente vai para abençoar e acaba que a gente sai abençoado. Exatamente, exatamente. É verdade, né? E a gente percebeu o Espírito Santo de Deus, né, trabalhando a todo momento, né? Sim, sim. E através das orações da igreja, com certeza fomos abençoados. As pessoas que iriam, né, à feira, né, o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando. Então, Sim. uma coisa assim tremenda, né? Assim, é até interessante que quando a ideia, né, quando eu até falei com a irmã sobre a ideia, a minha ideia acho que estava até muito grande, né, de assim, eu queria envolver a igreja toda, mas assim, Deus foi trabalhou trabalha nos detalhes, né? Nosso Deus é um Deus de detalhes, na verdade. E aí a irmã tranquila, não, irmão, vamos fazer devagar, vamos. E assim, realmente foi muito produtivo, né? Hoje eu vejo o quanto foi produtivo a gente ter um número de pessoas menores. Era uma primeira experiência que a gente estava tendo, né? Então realmente é algo que foi trabalhado nos detalhes. O nome da água, né? Da vida. Assim, dá vida, o nome da água dá vida. Então, assim, foi muito legal. Assim, achei essa experiência não foi igual à que eu tive, porque, né, cada dia a gente vive experiências novas e foi muito bom. Foi muito bom compartilhar esse momento com vocês e a gente vai ter outras, né? Sem dúvida. Com certeza. Agora a Mayra, né? Mayra também teve várias experiências no dia, né? Foi um dia, assim, uma manhã incrível, né, pra gente, né? Vamos ouvir Mayra. Mayra também vai ter alguma coisa importante para passar para a gente. Bom, o que me marcou mais foram as crianças, 2 crianças. Elas foram lá na Kombi pedir oração e elas fizeram questão de orar por toda a família. Tinha que colocar o nome de todas as pessoas da família no caderno para que orasse. 2 menininhos. E também aconteceu o fato do pastor André orar por uma moça. E aí, no final, a gente ofereceu a água para ela levar a água para casa. E ela perguntou para mim se essa água era uma água ungida. E eu disse para ela que não, que era uma água normal, que a gente tinha comprado normal. E aí ela falou, não, mas eu vou levar essa água para minha casa e todo mundo da minha família vai tomar um pouco. Assim, a gente entende que essa água não foi ungida, a intenção não era essa, mas pela fé dela, acreditando nisso, podemos crer que a cura que a família dela precisava chegou até ela. Acho muito interessante, Célia, assim, a gente tem esse cuidado, sabe, de não mistificar as coisas, né? Assim, quando a pessoa... Tem muitas pessoas que precisam de algo para se mitificar, né? E isso a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Mas aquele momento ali, a gente fala assim, levou uma água. Muita gente perguntou se a água era orada, se não, me dá essa água, que essa água é abençoada. Essa água é ungida. E aí essa água ungida. Teve um rapaz que perguntou, não, me dá essa água aqui, essa água é abençoada. Eu falei, realmente rapaz, é abençoada. A água é abençoada, mas é a mesma água que sai na sua bica, cara. Então, assim, pode ficar tranquilo, que é a mesma água, sabe assim, você tem a bênção que você vai receber, é a bênção de Jesus Cristo, que é o único que pode saciar toda a sua sede. Aí ele ficou olhando para mim assim, meio aí a gente abre a oportunidade, né? Abre a oportunidade de a gente falar de Jesus, falar que Jesus é água viva, água que transforma a vida, né? Então, assim, às vezes as pessoas abordaram a gente, alguns abordavam e perguntavam quanto que é, né? Não acreditava que a gente estava dando, né? Nada hoje está se dando. Mas acho que a questão da gente levar alguma coisa que vá simbolizar, né? Para algumas pessoas isso é muito importante. Só que a gente tem que ter o cuidado de não mistificar, né? E a gente teve esse cuidado. A todo momento a gente teve esse cuidado de falar, não, isso aqui é uma água comum. O que a gente está querendo te falar é que Jesus é a água da vida. Isso foi sensacional, sabe? Porque acho que a gente fez da água um instrumento de levar a palavra, né? Sim, e o que me deixou mais feliz foi que no final, um senhor foi lá na Kombi, aí ele me pediu uma água, já estava terminando, a gente fechando tudo, ele falou, vou lá na sua igreja hoje. Eu, com a minha pouca fé, né? Falei, não vai não, não vai nada. Falou para mim, ainda vou levar meus amigos. Eu não acreditei.
Domingo de noite, na celebração, o pastor Egno perguntou quem é que tinha vindo e ele tinha vindo. E de lá para cá ele tem vindo aos cultos e a gente tem orado, alguns irmãos têm acompanhado, eu tenho visto. E isso foi o que mais me impressionou, porque eu realmente achei que ele não viria. E ele tem vindo e tem acompanhado. E tem trazido amigos. Que Tem trazido né? amigos. Que bênção, né? Uma coisa Isso aí. interessante é que a maioria deles conheceu a nossa igreja através da mesa solidária. Isso. E fizeram um link da ação que a gente estava fazendo, eles chegavam pra gente e falavam: ah, vocês são daquela igreja que abre toda terça, né, para dar comida. Pra dar A gente está alimento." sendo reconhecido por isso. A Igreja da Mesa Solidária. Louvamos a Deus, né? Porque Deus tem abençoado a nossa igreja, né? O nosso pastor, toda a diretoria, com o projeto também da Mesa Solidária, né? Que tem sido algo marcante na nossa igreja e uma ação também de missões urbanas. Nós vamos estar agora, né, encerrando essa roda de conversa, né? Sabendo que vamos ter um próximo encontro com mais experiências. A nossa aproximação, dia 5 de setembro, de 7 às 11, na Feira Municipal. Esteja orando, né, por todos aqueles que vão estar envolvidos, né, e agradecemos, primeiramente, a Deus por todas as bênçãos recebidas. Fiquem com Deus. Como vimos, neste lindo projeto, várias pessoas foram alcançadas pelo poder, pelo amor e pela graça de Jesus através da vida dos nossos irmãos. E no dia 5 de setembro de 2021, o projeto Água Viva, do Ministério de Missões Até que Todos Saibam, da nossa igreja, estará novamente na Feira Municipal de Itaboraí. E eu quero aqui deixar um grande desafio para você, que possa estar cobrindo os nossos irmãos em oração, orando por todos aqueles que estarão envolvidos nesse projeto, orando por aquelas pessoas que estarão participando e recebendo a água viva, a verdadeira água viva, que é o Senhor Jesus, orando para que várias pessoas se rendam aos pés do Salvador, para que hajam reconciliações e muito mais, como aprouveram ao nosso Deus. Eu convido você, família Pibita, a orar pelo Ministério de Missões até que todos saibam. Até o nosso próximo encontro e até lá.